Olá, meu amigo e irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar hoje sobre o escândalo. O escândalo para com a religião. A Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, diz assim: Disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que ele pusesse ao pescoço uma mão de atafona, alguma pedra, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai para vós mesmos, se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoe. Veja bem, irmãos, a Bíblia fala do escândalo. Eu tenho alguns versos para trazer para você. Mas o que é o escândalo? Nós estamos vivendo uma crise de fé espiritual. O que vem acontecendo, isso vem desde o Éden. O escândalo para com a religião, ou seja, para com a religação. Nós temos vários escândalos. Nós temos o escândalo do rei que dividiu o Estado de Israel, rei de Samaria, que ele, na divisão de Israel, para que o povo não viesse para Judá para adorar a Deus, ele ficou para as 11 tribos e meia, 10 tribos e meia, ele colocou um bezerro de ouro num canto, no outro canto de Samaria, para que o povo não viesse para o templo de Jerusalém, com medo de que se viesse para ouvir a mensagem do templo onde ficava a lei do Senhor, na cidade de Judá, com medo do povo ficar do lado do rei de Judá. E ele, com medo de perder o poder, Jeroboão e Roboão, não são parecidos. Um era filho de Salomão e o outro era um concorrente. Então esse concorrente, ele criou uma religião paralela e lá ele fez 2 bezerros de ouro para poder o povo se interter ali com medo de perder o poder. Bom, essa idolatria vem desde a rebeldia de Caim. Mas esse escândalo que faz com que as pessoas vão perdendo a fé na verdadeira religião que liga a Deus. Então disse Jesus aos discípulos: é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vier escândalo. Melhor que ele fora botar uma pedra no pescoço e lançasse no fundo das águas do mar, ou que nem tivesse nascido. Meu prezado irmão, nós estamos diante de um tempo. O que é um escândalo? O escândalo acontecia muito com os tocadores de gado, quando via tocando lá o gado e alguém entrava no mangueiro com um pano vermelho e o gado começava a ficar ali com medo de entrar no mangueiro. Então isso é um espanto, isso é fazer com que afasta aqueles que tinham que chegar àquele ponto. Então quando a Bíblia diz é impossível que não venha escândalo, ou seja, isso tinha que acontecer, mas ai daquele por onde quem vier escândalo, melhor que ele fora que pusesse uma pedra no pescoço do que fazer um desses pequenos extraviar. Quantas pessoas que estão pequenas na fé, os pequeninos que a Bíblia fala, fazendo alusão à criança, mas uma metáfora em outros textos, nos evangelhos, mostrando que aquelas pessoas pequenas na fé. Porque quando uma pessoa ele vem para o evangelho, ele vem para aceitar a fé em Cristo Jesus, ele vem acreditando que a igreja, que as pessoas são tudo povo de Deus, e ele vem sem medo. Só que aí vem os escândalos. Nós estamos vivendo num tempo, vamos pegar 2 grandes escândalos. Aquele pastor lá que ficou com a esposa do filho. Veja o tamanho desse escândalo. Um pastor cabeça de uma igreja monstruosa, cheio de fiéis, e esses fiéis veem esse pastor fazendo isto, um pastor de uma região, de um centro de igreja, de um polo. O que os menores, esses pequenos, ou seja, os menores da hierarquia religiosa, na fé, falando, vai imaginar? Bom, se o pastor fez isto, eu também posso fazer.
E o que é pior, esse pastor faz isso e no outro dia ele volta. Então as pessoas, os menores na fé, vai dizer assim, olha, quando a gente cair, a gente volta também. É bom lembrar que o homem traído nem sempre vai querer receber de volta ou vice-versa. Então isso está virando um escândalo, que as pessoas não têm mais o temor de Deus por causa dos escandalizadores. Tivemos o caso do padre lá que foi fazer o casamento e ficou com a esposa do noivo. Imagina os fiéis que tinha dentro da igreja a fé, na verdade, na justiça. Como as pessoas se sentem? Bom, se o meu líder fez isso, eu também posso fazer e Deus vai me perdoar. Bom, então nós vamos ver o que a Bíblia tem para dizer nessa questão que as pessoas estão brincando com Deus. Esse escândalo que as pessoas estão praticando, estão levando as pessoas a se conformar com o erro, com o pecado, e está achando que Deus é amor. Então todas as vezes que nós for, Deus vai perdoar. Veja bem esse texto aqui do livro de Hebreus, capítulo 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus. É impossível. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é amor e que Ele é um fogo consumidor. A pergunta aqui está falando, é impossível aqueles que já foram iluminados. Será que esse padre, esse pastor foi iluminado? Bom, pelo menos o que nós vimos é que essas pessoas se tornam os mestres da congregação. É bom lembrar que mestre só se cabe a Jesus, aquele que dá o exemplo. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Quando a Bíblia diz, aprendei de mim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, é por isso que nós temos um mestre, aquele que vai à nossa frente, aquele que é o modelo que deve ser seguido. Agora, uma pessoa nessas condições, quando ele deixa acontecer isto, o que nós podemos ter da Bíblia? Veja o que diz aqui no livro de João, 1 João capítulo 5 diz bem assim, veja o que diz a Bíblia. A Bíblia diz no capítulo João 5, João 16 assim, falando da pessoa, se alguém vier a pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará vida, aqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Tem muita gente brincando com Deus. Aliás, não, irmãos, Deus é amor, caiu, levanta e volta outra vez. O cair é do homem, a levantar de Deus. Nós estamos falando daqueles que estão no centro, aqueles que se passaram por medidas para que possam dizer, segue-me, como dizem os pastores. Então veja bem, a Bíblia diz que há pecado que orarás e será perdoado. Porém, digo que tem pecado que não digo que ore. Então é preciso nós entender uma coisa. A Bíblia fala dos iluminados. Eu falei ali em Hebreus 6, versículo 4, aqueles que já foram iluminados, é impossível. A pergunta é, estas pessoas, aquele pastor que está à frente da igreja, será que ele é iluminado? Olha, Satanás era um anjo de luz. Ele tinha convicção do que ele estava fazendo. Assim como Caim, mas por causa da soberba de coração. Nós sabemos que muitos se apostataram da fé. Na verdade, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e bom entendimento tem os que desviam-se do mal. Está no livro de João 28, versículo 28. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem os que desviam do mal. Se essas pessoas não têm o temor de Deus, ele não tem sabedoria. Se eles não desviam do mal, ele não tem conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem os que desviam do mal. O que está acontecendo? Nós temos os escândalos que acontecem com a roubalheira, com a igreja, a religião que está virando empresa. Por exemplo, o dízimo que enriquece. Eu vi um pastor ganhar 100 e pouco salário mínimo. Aí a pergunta é, aonde se acha essa base para as pessoas enriquecerem e viver do evangelho?
Isso tudo, irmãos, tem que ver conforme diz as Escrituras. Jesus disse que viva do Evangelho. Que viva do Evangelho. Esse viver do Evangelho foi quando Jesus mandou os 12 às casas. Olha, onde você chegar ali, você come, você bebe. O trabalhador diz seu salário. Quer dizer, se você vai numa casa, chega na hora do almoço, é natural que as pessoas devem te oferecer um almoço. Isso é de praxe. Então, veja bem. O pecado contra o Espírito Santo, o mundo está adentrando nas trevas, na condenação, e não está percebendo. Estou falando aqui para aqueles que estão na frente, que estão sendo como modelo para que aqueles outros sigam. Veja bem o que diz aqui, Mateus no capítulo 31, 12, versículo 31, diz assim: portanto eu vos digo que todo pecado e blasfêmia que se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma coisa, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem nesse século e nem no futuro. Como podemos entender o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo ficou bem claro no livro de Números. O povo de Israel, Números capítulo 14, versículo 21 em diante, o povo de Israel, eles foram iluminados. Eles tinham conhecimento suficiente para tomar suas decisões. 14, versículo 21, diz assim: porém, tão certamente como eu vivo e com a glória do Senhor encherá toda a terra. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, nem daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. A Bíblia fala: mas eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência possuirá a terra. A Bíblia está falando aqui que aquele povo não alcançaria a terra. Por quê? Porque eles estavam cansados de ver a verdade e eles não quiseram reconhecer Deus. Então, quando a pessoa tem conhecimento da verdade, por exemplo, a palavra adulterar é uma palavra tão clara, está nos 10 mandamentos. E imagina, nós vimos as questões hoje chegando ao cúmulo, por exemplo, de um pai ficar com a mulher do seu filho dentro da igreja. Esse é um dos pontos, irmãos. Estou falando de um ponto só. Nós temos a exploração religiosa financeira, nós temos aí os escândalos, pessoas criando os movimentos religiosos. É sabido que tem igrejas que é vendida como uma boiada e que alguém assume e essa pessoa passa a comandar como se fosse dele esta igreja. Agora, por que as pessoas às vezes não estão entendendo o que é a palavra de Deus? Porque não tem lido. Eu tenho visto pessoas dizer que não acreditam em Deus. No livro de Êxodo 32, versículo Êxodo 32, 31 e 35. Êxodo, veja bem o que Deus fez com um povo que não quiseram ouvir ficar com a verdade. Êxodo 32. Eu estou citando a Bíblia aqui para ficar bastante convencido de que essa é a palavra de Deus. Hebreus 32, veja isso aqui. 32, versículo 31 ao 35. Veja o que diz a palavra. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não risca, isso quando o povo adorava o bezerro de ouro que Moisés tinha dito. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, esse povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não risca, me peço do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro.
vai, pois agora conduz esse povo para que onde eu tenho dito, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. E assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha tornado. Deus matou todo aquele povo antes de chegar a Canaã. Por que matou? Porque Deus já tinha se revelado que era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E eles fizeram um Deus de ouro, um bezerro. E é por essa razão que já quando dividiu Israel já havia essa idolatria, porque já vinha antigamente. As pessoas não reconheceram o Deus que tirou do Egito e que deu toda aquela condição por 10 vezes provando, abrindo o mar, dando maná, derramando codornas, fazendo com que as águas brotassem da rocha, e aquele povo não quiseram reconhecer a Deus. Então esse povo pecava contra o Espírito Santo. Ai daquele que fazer escândalo, cometer um escândalo. Os escandalizadores do Evangelho, da obra de Deus, do Evangelho de Cristo, estão cheios. Por isso que muitas pessoas dizem assim, eu não quero mais, eu não acredito mais em religião, porque só vê a exploração. Tem lá os grandes empresários da religião, aliás, todas. Aliás, todos aqueles que cobram dízimos estão explorando. Irmãos, eu já falei sobre o dízimo 2 vezes, já fiz 2 vídeos sobre isso. Dá mais de 7 horas de Bíblia. Se nós quiser deixar totalmente esclarecido, é claro que o tempo não nos permite aqui. Mas isso tudo morreu na cruz quando Cristo foi crucificado. Isso são chamados de obras, lei das obras. Nós vimos em tudo isso aí, aonde Jesus dizia que o Deus desse mundo é o dinheiro. Isso também é escândalo. Jesus nunca pediu dinheiro. Paulo nunca pediu dinheiro. Pedro nunca pediu. Paulo pediu ajuda para os irmãos de outro de Tessalonicenses que estavam passando necessidade. Ai de vós por onde vinham escândalos. Escândalo. É melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e lançasse às profundezas das águas. Ou que não tivesse nascido. Todos esses prestarão conta a Deus. Olha, o Evangelho realmente ele é poderoso. Ele é a maior riqueza universal. Ele é a linha que leva as pessoas à vida eterna. E é por essa razão que Satanás busca trazer a narrativa do contrário para que as pessoas dispersam e não buscam a Deus, que é o autor e salvador da nossa vida, através da nossa fé. Então veja bem, irmãos, os escandalizadores estão por aí, mas eu sempre costumo dizer que toda mentira é a sombra da verdade. Uma verdade produz, às vezes, várias sombras. E essas sombras são aquelas que quer tirar a credibilidade daquilo que é real. Esse paralelismo. Você já viu pessoas criar a igreja? Isso é um escândalo. A igreja começou lá no Éden. Foi Abel que, o primeiro crente, ali estava a pessoa de Cristo ilustrada pelo Cordeiro, e Caim é o primeiro da igreja opositora. Portanto, irmãos, quem cria a igreja já nasce morto, já é um aborto. Isso é mais uma questão para entender. Por isso que hoje cada um está montando um templo. A igreja somos nós. E a igreja começou lá no Éden. E que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.